Bem-vindos de volta, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui e por se juntarem a mim. Se você é novo no programa, reserve um minuto para se inscrever no World Affairs and Context, no Substack ou no Patreon, para ter acesso a mais conteúdo exclusivo. Eu adoraria muito ver você por lá. É só seguir os links na descrição do vídeo abaixo para se conectar. Muito bem, vamos falar sobre algo que não recebeu nem de perto a atenção que merece nas últimas semanas. Todo mundo viu as manchetes no início e em meados de janeiro, se não me engano. Uma operação dramática. Helicópteros sobre Caracas, forças especiais dos Estados Unidos descendo, capturando o presidente venezuelano Nicolás Maduro e Cília Flores, sua esposa, e levando-os para um navio de guerra americano ancorado a cerca de 100 milhas da costa. Foi rápido, preciso. Durou menos de uma hora, acredito. O governo Trump apresentou isso como uma operação limpa, eficiente e decisiva. Um exemplo de manual. Mas aqui está a parte que não virou manchete. Essa incursão relâmpago estava apoiada em um acúmulo militar que agora se aproxima de um custo de 3 bilhões de dólares. Isso mesmo. 3 bilhões. Então, se você é um contribuinte dos Estados Unidos e está se perguntando para onde vai o seu dinheiro, agora você sabe. Enorme quantidade de informações que Trump organizacional dos Estados Unidos é realmente financiado com o dinheiro dos nossos contribuintes. Na verdade, há algumas semanas tive uma ótima entrevista com Ryan McMaken, do Instituto Mises, que explicou como os déficits dos Estados Unidos são, na verdade, cobertos pelos contribuintes e como o país financia suas guerras no exterior. Definitivamente assista a esse vídeo em seguida. É uma excelente entrevista, uma das minhas favoritas. Vou deixar o link na descrição abaixo. Você vai aprender muito com ela, eu prometo. Então, vamos simplificar isso. A operação, supostamente chamada Operação Determinação Absoluta, era apenas a ponta de algo muito maior, conhecido como Lança do Sul. Em seu auge, quase 20% da frota de superfície da Marinha dos Estados Unidos estava concentrada no Caribe. Pense nisso por um segundo. Um quinto da frota de superfície dos Estados Unidos, constantemente concentrada ao redor da Venezuela. Isso inclui a joia da coroa, o USS Gerald R. Ford, que é o maior porta-aviões do mundo. Essa embarcação transporta mais de 4.000 pessoas e dezenas de aeronaves de combate. Só manter o Ford e seu grupo de ataque na região custa cerca de 11,4 milhões de dólares por dia. Não por mês, não por semana, por dia. Depois, somam-se 2 grupos anfíbios prontos para combate, incluindo o USS Iwo Jima, o USS Fort Lauderdale e o USS San Antonio. Além da CIMA, Sexta Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais, o que representa mais aproximadamente 8,5 milhões de dólares por dia. E quanto aos navios de logística? Mais 1 milhão de dólares por dia. Então, no auge, estamos falando de mais de 20 milhões de dólares por dia em custos operacionais. Agora, autoridades do governo argumentaram que isso não gerou custo extra, porque esses navios e tropas já estão financiados. E eu tenho que dizer, como contador e ex-auditor, que essa desculpa não faz o menor sentido. Nenhum. O secretário de Estado Marco Rubio destacou que essas forças estão sempre destacadas em algum lugar. Então ele diz que não importa, não se preocupe com isso. Se não estão no Caribe, ele diz estão em outro lugar. E tecnicamente isso é verdade. Mas aqui está o problema. Não existe um fundo de contingência dentro do orçamento do Pentágono para operações inesperadas. Quando as missões se intensificam, mais horas de voo, mais combustível queimado, mais armas usadas, mais pagamento de risco, mais pagamento por separação familiar, esses são custos incrementais. São despesas incrementais e elas se acumulam, é claro, ultrapassando o que foi originalmente orçado. Conflitos custam caro. Essa é a natureza de como o dinheiro funciona, não há como evitar. Segundo reportagem da Bloomberg, a ex-controladora do Pentágono, Elaine McCusker, estima que a Operação Southern Spear
custou cerca de 2 bilhões de dólares desde agosto de 2025. E isso são apenas os custos operacionais incrementais. Isso não inclui o trabalho de inteligência, operações cibernéticas, preparação de alvos, ensaios, toda a infraestrutura invisível que torna uma incursão possível. Então, embora a operação em si possa ter durado várias horas, o impacto financeiro vem se acumulando silenciosamente há meses, e os contribuintes norte-americanos vão passar anos e anos pagando por isso. E é aqui que a questão se torna estrategicamente interessante. O poder militar não é infinito. Quando você concentra 20% da sua frota de superfície em uma única região, está fazendo uma escolha estratégica. Você concorda com isso, certo? Está aceitando concessões em outro lugar. Por exemplo, o senador Jack Reed, o principal democrata do Comitê de Serviços Armados do Senado, chamou isso de uma proposta muito cara. Ele também observou que os legisladores não receberam números claros sobre os custos, e precisamos questionar o porquê disso. Bem, ao mesmo tempo, relatórios indicam que os F-35 estacionados na região de Porto Rico durante a operação agora estão sendo redistribuídos para a Europa e o Oriente Médio. As forças estão sendo constantemente reposicionadas. É um jogo global de movimentação de ativos, e cada movimento tem um custo. Essa é a minha conclusão a partir deste vídeo. A questão mais ampla é a seguinte: qual é o custo de oportunidade? Como já foi corretamente apontado antes, as grandes potências não medem sua força apenas pela quantidade de poder que podem projetar, mas também por quantos teatros de operação conseguem administrar simultaneamente sem sobrecarga. A análise da Bloomberg sugere que, embora grande parte disso tenha sido financiada por meio de alocações de defesa já existentes, a velocidade da apropriação superou o que estava planejado para o ano fiscal de 2026. Isso significa que ajustes terão de ser feitos no orçamento daqui para frente. Orçamentos foram reorganizados e mais dinheiro foi destinado. É isso que devemos esperar daqui para frente. Nada na geopolítica é gratuito e, claramente, os conflitos são muito, muito caros. Está absolutamente claro que isso foi uma mobilização em massa para uma operação de sequestro na América Latina. Foi completamente desnecessário e consumiu bilhões de dólares. Foi uma preparação que durou um mês, movimentando porta-aviões, destroyeres, grupos anfíbios, jatos, drones e embarcações logísticas para suas posições, custando mais de 20 milhões de dólares por dia em seu auge. Portanto, quando se observa o quadro geral, isso parece mais do que apenas uma incursão. Foi uma demonstração de força avassaladora. E esse era exatamente o objetivo. Demonstrações como essa não saem baratas. Então, quando o presidente Trump ameaçar novamente nações estrangeiras, é importante entender que tudo tem um preço, e você, contribuinte dos Estados Unidos, ficará com a conta por muitos anos. Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado e aprendido algo novo com esta rápida atualização. Apoie meu trabalho se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais. Agradeço imensamente a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack ou Patreon. Muito obrigado pelo apoio, aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui novamente amanhã. Até mais!